Egeu, Jónico e Mediterrâneo. Sua agricultura se baseava na plantação de trigo, de uvas e de azeitona para, respectivamente, produção de vinho e azeite. Eles realizavam criação de cabras e ovelhas e faziam extração de cobre, estanho, ferro, ouro e prata do solo. Isso, você já respondeu 3 perguntas na sua primeira pergunta, João. Muito bom. A Pro só vai destacar aqui que o meio físico da Grécia era uma região muito montanhosa, de poucas planícies. As áreas planas se encontravam no litoral e o seu litoral era composto de península, muitas ilhas, golfos, baías, tá bom? Os produtos, como o João já falou, que eram plantados na Grécia Antiga, era o trigo, né? Eles não tinham, o solo deles não era fértil, mas eles souberam aproveitar muito bem, como o João falou também. Eles plantaram uvas para fazer e comercializar vinho e azeitonas para fazer e comercializar azeite, certo? O ponto de partida do mundo grego, pessoal, foi a ilha de Creta. Foi Creta, né? Ali é o ponto de partida, é o início do mundo grego. E depois da civilização cretense vem a civilização micênica. E qual que era a principal atividade econômica da civilização micênica? Era o comércio de artesanato, certo? Qual foi a causa da possível guerra de Troia? Helena, esposa de Menelau, rei de Esparta, teria sido sequestrada por Paris, um príncipe troiano. E aí começou a Guerra de Troia, certo? Na Grécia Antiga, o que era, pessoal, o princípio da cidadania? Está ali na página 135. Mas eu vou responder antes a questão 7. Em vez da teocracia, Deus, cracia, poder, poder de Deus, em vez da teocracia que as outras civilizações antigas eram firmadas, né? Eles eram, o sistema deles era da teocracia, o poder de Deus. Qual foi o princípio, né, das cidades-estados? Qual foi o princípio que eles desenvolveram? Foi o princípio da cidadania. Então, a pergunta 6 fala: em que consistiu o princípio da cidadania? O que foi o princípio da cidadania? Então, o princípio da cidadania, pessoal, está aqui também na página 135, na segunda coluna, o segundo parágrafo. Está lá, ó. Era o exercício por um conjunto de indivíduos denominados cidadãos. Cada cidade-estado era governada por seus cidadãos, que formulavam leis e tomavam decisões. Sempre que necessário, os cidadãos lutavam por suas cidades, tá? O que era a Eclésia de Atenas? Eclésia é a assembleia, né, pessoal, dos cidadãos, né? Isso é a Eclésia, né, a assembleia dos cidadãos. E o que eram as colônias gregas? Lembra que a Pro falou que eles foram crescendo, o número de habitantes foi crescendo e as cidades-estados iam ficando pequenas e aí faltava espaço e faltava comida? E aí então aquela cidade-estado se tornava uma metrópole e o excedente, né, o que estava sobrando de pessoas ia para as outras cidades-estado, que era chamada de colônia, né? Então isso eram as colônias gregas, eram territórios que deveriam abrigar os excedentes populacionais da cidade fundadora. Cidade fundadora sempre é chamada de metrópole. Cidade, país, fundador é sempre chamado de metrópole. E garantir seu próprio desenvolvimento. Assim, tornavam-se novas cidades-estados independentes de suas metrópoles, mas a cultura grega sempre unia as cidades-estados. Essa resposta das colônias gregas está no último parágrafo da página 135. O que é aristocracia e oligarquia, pessoal? Aristocracia, governo dos melhores. Oligarquia, governo dos poucos. Lá em Esparta, pessoal, olha a dica. Em Esparta, qual que era o sistema? Eram os dois, eram ambos. Era a aristocracia e oligarquia, porque era o governo daqueles que eram considerados melhores, né? E e dos poucos, porque quem era considerado melhor eram poucos, apenas 2%, tá bom? Quem eram os bem-nascidos, pessoal? Os eupátridas. Eles estavam no topo da sociedade e eram os nobres, pessoal. Eles eram os nobres. Só um momentinho.
eles eram os nobres, os eupátridas, né? Era aquela reduzida nobreza, aquela nobreza de quase 2% só. Então, eles eram os eupátridas que eram chamados de bem-nascidos. E qual foi o principal resultado das reformas em Atenas? A reforma, o surgimento, né? O resultado das reformas foi o surgimento da democracia. Onde surgiu a democracia? Ah, o Brasil é um país democrata. Onde surgiu a democracia? Sexto B, na Grécia. Aonde? Em Atenas. Atenas, pessoal, tá? O principal resultado das reformas em Atenas foi a democracia. Quem iniciou um programa de reformas sociais? Reformas sociais em Atenas. Cite 2 desses programas. Foi o reformador nobre, que pertencia à nobreza, chamado Solon. Foi ele, né, que fez essas reformas, que iniciou o programa de reformas sociais em Atenas. E 2 das reformas que ele fez foi assim, pessoal: o fim da escravidão por dívidas. Lembra que lá em Atenas o povo estava se vendendo, né, para pagar as suas dívidas? Eles se vendiam como escravos. Solon acabou com isso, certo? E a outra coisa foi a definição de renda como critério de cidadania. Nós vamos ver que ali em Atenas independia a renda para ser cidadão. Podia ser rico, podia ser pobre, certo? Não precisava ser só nobre para ser cidadão ali em Atenas, né? Foi essa reforma social. Quem era o tirano, pessoal, ali em Atenas? Está ali bem na página 138. O tirano. O tirano era sempre um nobre que buscava o apoio do povo, né? Da massa popular para chegar ao poder. E ali no poder ele exercia um poder absoluto, né? Então esse era tirano e como a Thaisa está falando, o destaque é para Pisístrato, né? Que foi um Ô, tirano ali. Pro, Foi. tem uma pergunta. Quando a gente for estudar, a gente pode ir no roteiro e aí, por exemplo, você está falando sobre o tirano. Aí a gente pode, em vez de ler toda a apostila, a gente pode ir indo de acordo com o tópico. Tipo, eu tá falando sobre o tirano no roteiro. Então a gente pode ir lá na apostila, procurar sobre o tirano e ler só sobre o tirano. Pode, é para fazer assim Tá. mesmo, tá? E qual foi o nome do nobre que liderou as reformas políticas que transformaram a aristocracia em democracia na Grécia? O nome dele é Clístenes. Ele que liderou as reformas políticas, certo? Que transformaram a aristocracia em democracia na Grécia. E segundo as novas regras em Atenas, quem era reconhecido como cidadão? Então, a 16 e a 17 a Pro vai responder agora. Primeiro foi em Esparta, né, pessoal? Quem era cidadão em Esparta? O cidadão em Esparta era aquele homem que, depois de cumprir o serviço militar obrigatório, ele acabava de cumprir esse serviço militar obrigatório por volta dos 60 anos de idade, aí ele se tornava um cidadão. Em Atenas, como que é? Eram homens, pessoal, mulheres pro, escravos pro, não, crianças, não, idosos, não. Mas eram homens livres, adultos e atenienses. Independia da classe social, do nascimento dele e da renda dele. Esse era o cidadão de Atenas, muito parecido com o cidadão de hoje, só que hoje mulher também é cidadã. Tá bom, pessoal? Então eram os homens livres atenienses, independente de nascimento, da classe social que ele tinha e independente, né, da renda. Tá bom, pessoal? No período clássico da a história, né, a matéria história foi reconhecida como uma área do conhecimento e ela teve um pai, né? O pai da história é Heródoto, pessoal, Heródoto. As guerras do Peloponeso. Foi as guerras do Peloponeso. Foi diferente das guerras médicas, que foi com um outro império, como o Império Persa. As guerras do Peloponeso foram guerras ali, entre as cidades-estados. Foram sucessivas
foram sucessivas, tá aqui, pessoal. Pessoal, já vou responder, tá? O chat que vocês estão perguntando. A Pro tá gravando, tá? As guerras do Peloponeso foram uma sucessão de disputas de hegemonia, foram uma sucessão de disputas de poder entre as cidades-estados. Então, essa é a grande diferença das guerras do Peloponeso. Foram as guerras disputadas para ter o poder entre elas, tá? Entre as cidades-estados. Filipe II, né, do Império Macedônico, que foi incorporado ao Império da Grécia, mas eles foram e tomaram a Grécia. Então, ele foi assassinado. Quem assassinou Filipe II? E quem foi o sucessor de Filipe II? Quem assassinou? Foi o seu guarda-costas e o seu sucessor foi Alexandre, né? O seu filho, isso mesmo, que está aí, tá, João. Quais as principais áreas da cultura grega, pessoal, que tiveram um grande desenvolvimento no século de Péricles? Foi ali, ó, tá na página 142. A arquitetura, o teatro e a filosofia, tá bom? Essas foram as principais áreas da cultura grega que tiveram um grande desenvolvimento no século de Péricles, certo? E o que significa a palavra polis na Grécia Antiga? Polis é a cidade antiga, a cidade grega antiga. É isso, vocês vão ouvir polis ainda durante toda a vida de estudo de vocês, né? Então, polis, o que é? É a cidade antiga na Europa? Não. Na América? Não. É a cidade antiga da Grécia. É a polis. Certo, pessoal? Tá aqui feita a